cultura, cada vez mais pública. A tentativa de buscar um candidato de consenso nas eleições para a presidência do Corinthians, no dia 9 de outubro, caiu por terra numa reunião do Conselho hoje à tarde. O clube terá pelo menos 3 chapas na disputa, sinal de que chegar ao entendimento será um dos grandes desafios para reerguer uma das principais marcas do futebol brasileiro. Uma marca amada, mais ainda, idolatrada por quase 35 milhões de pessoas. Este é o Esporte Clube Corinthians Paulista, que apesar deste inestimável patrimônio, trabalha muito mal o potencial mercadológico. E não é intriga de adversário, não. É a opinião de um dos mais premiados publicitários do país, que ainda por cima é corintiano. É igualzinho a um produto. Ou seja, não adianta também você anunciar um produto se o produto não estiver pronto, não estiver bom. Fraudes fiscais, pagamentos no exterior, máfia russa, sem falar nos desanimadores resultados dentro de campo. Tudo isso junto desenha a pior crise já enfrentada pelo Corinthians. E basta olhar alguns dos números relativos ao clube para saber que eles não são fiéis à imensa nação corintiana. No ano passado, o Corinthians faturou 95 milhões de reais, 4,6% a menos que em 2005. De toda a receita do clube, 30 milhões de reais vem da exploração da marca, presente em apenas 150 produtos licenciados. Apesar de tantos torcedores, apenas 5 mil são sócios titulares, que têm 15 mil como dependentes, e 8% deles estão em dívida com as mensalidades. As notícias sobre as contas mal administradas e cheias de irregularidades que vieram à tona recentemente não são novidade para este economista, que há 10 anos, juntamente com outros 3 colegas, decidiu profissionalizar a gestão do clube. Eles trabalharam 6 meses e mesmo com dor na alma corintiana, se afastaram em nome da própria reputação. Esse amadorismo, esse compadrismo, esse jogo miúdo que prevalece no futebol brasileiro, foi minando o trabalho. A gente, antes de ser contaminado por esse ambiente, ter até a reputação profissional ameaçada, nós nos afastamos. Rosenberg e Oliveto atuam em áreas diferentes, mas são unânimes quanto ao potencial do clube para reverter a crise e mudar a história. Quantas e quantas empresas implementam produtos em categorias que têm concorrentes absolutamente similares. E o Corinthians para o torcedor do Corinthians, ele não tem similar. Então é muito fácil você fazer coisas com ele. E trazer o corintiano de volta para o estádio para aumentar também a arrecadação das partidas. E aqui ao meu lado está o jornalista Wagner Vilarão, que é o editor do Esporte do Diário de São Paulo e autor aí de uma das primeiras denúncias que revelaram o escândalo daquelas parcerias todas que o Corinthians fez. Wagner, boa noite, obrigado aqui pela participação aqui no Jornal da Cultura. Imagina, Heraldo, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Wagner, mas afinal de contas, o que vale mais? É a marca do Corinthians ou a marca do Flamengo, como você estava me dizendo agora há pouco, tem mais torcedor do que o Corinthians? Pois é, a gente estava batendo um papinho aqui. Na realidade, a torcida do Flamengo, numericamente falando, ela é maior em termos nacionais do que a do Corinthians. Só que a marca Corinthians tem um detalhe interessante. Ela acaba sendo mais forte do que o Flamengo, porque a torcida do Corinthians está mais concentrada na região sul, sudeste e nas grandes áreas metropolitanas. Então o Corinthians hoje para o mercado, ele tem mais consumidores do que o Flamengo. Embora a torcida do Flamengo seja maior, o número de consumidores do Corinthians é maior. Então o mercado entende isso como uma vantagem da marca Corinthians. Agora, Wagner, o que tem de tão importante o Corinthians, além de nós, os corintianos, obviamente, não é? Que temos 3 chapas para disputar a presidência, esse mandato tampão aí do clube? Bom, é uma nação, né, Heródoto? Gira muito dinheiro, a gente acompanhou a reportagem agora há pouco. É muito prestígio, é muito dinheiro envolvido. Então, consequentemente, o número de interessados em herdar, em controlar isso tudo, ainda mais num momento como esse, pós-renúncia do presidente Alberto do Alibe, é muito grande. Tentou-se agora à tarde, numa reunião no Parque São Jorge, fazer uma chapa de consenso, um candidato único para concluir o mandato do seu Alberto do Alibe. Não foi possível. Porque todo mundo quer ser candidato. Consenso desde que seja eu. Desde que atenda aos meus interesses. Aí fica difícil negociar. Né? Então, e para tirar esse clube dessa crise? Muito trabalho, muita dedicação. Eu acho que, acima de tudo, muito respeito ao Corinthians. Que é o que não aconteceu nos últimos 14 anos. A gente pôde acompanhar de perto
como o Corinthians foi dilapidado, usurpado durante todo esse período, financeiramente não tem ninguém que fiscaliza um clube de futebol? Porque se fosse um mês, você falou 14 anos. Pois é, na tese até teria um conselho fiscal, por exemplo. Mas o Corinthians foi segregado de tal forma, ele foi loteado de tal forma, que todos os departamentos trabalhavam em conjunto, não necessariamente de uma forma positiva para o clube. Um estava amarrado com o outro, e assim todo mundo levando vantagem. Então, quando um fiscaliza o outro fiscaliza um, a chance de fazer conchavo é muito grande. E foi o que aconteceu nesse período. Sei. E deu esse desastre todo aí. Pois é. Agora pode cair para a segunda ou não? Pode. Eu estou chateado com essa história. Pois é, o seu Corinthians agora está correndo risco. Está na zona de rebaixamento, perdeu. Mas não tem técnico novo lá? Pois é. Neste exato momento, o vice-presidente de futebol do Corinthians, o Antônio Gebran, está reunido num restaurante da Zona Sul aqui de São Paulo com o Nelsinho Batista. Então eu creio que a questão de minutos, a torcida do Corinthians já vai conhecer o novo treinador. Ele vai ser o salvador da pátria ou não? Não acredito. Eu acho que a situação do Corinthians chegou a tal ponto negativa que está difícil convencer os grandes profissionais a virem para o Corinthians. É aquele negócio de queimar o filme que eles falam no linguajar do futebol. E o Corinthians também não tem muita verba para atrair essas pessoas. Então é aquela história, não tem tu, vai tu mesmo. Wagner, muito obrigado pela gentileza. Foi um prazer, Eló. Obrigado. E a seguir, 150 chefes de Estado e de governo estão reunidos em Nova York em busca de uma solução para o aquecimento global. Você vê no Jornal da Cultura daqui a pouquinho.